O gênio da pequena área, o rei do gol, o homem que parecia encontrar soluções em espaços quase impossíveis. Estamos falando de Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol. Não é exagero dizer que mudou a forma de atuar no ataque. Romário foi mágico. O camisa 11 certamente entra para a lista dos maiores atacantes da história do futebol. Portanto, hoje vamos entender o legado de Romário e ver o seu auge e queda. Sejam bem-vindos ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Romário começou a sua carreira profissional em 1985, quando foi promovido ao time principal do Vasco por Antônio Lopes. A sua estreia aconteceu no dia 6 de fevereiro, na vitória do Cruz Maltino por 3-0 sobre o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Já o seu primeiro gol saiu em um amistoso contra o time do Nova Venécia no dia 18 de agosto. Na oportunidade, o jogo terminou 6-0 para o Vasco com 2 gols do baixinho. Como esperado, desde cedo começou a chamar a atenção de diversos torcedores e jornalistas, isso no Carioca do mesmo ano, onde foi o vice-artilheiro, isso com 19 anos, tá? O jogador, portanto, assinou seu primeiro contrato no ano seguinte, em 86, quando fez dupla com o lendário Roberto Dinamite, que mais tarde disse que naquela época era só jogar a bola para o Romário, que de 3 oportunidades ele guardava 2 gols. Naquele ano, Romário venceu seu primeiro título como profissional, a Taça Guanabara, com direito a 2 gols na final em cima do Flamengo. Além disso, terminou o Carioca como artilheiro, mesmo ao lado de Dinamite. No entanto, o time foi derrotado pelo rubro-negro nas finais. O desempenho foi tão emblemático que Romário chegou a ser cotado para a Copa do Mundo de 86. Contudo, não passou de uma especulação. Em 87 e 88 foi essencial para o Vasco na conquista do bicampeonato estadual, ambas em cima do Flamengo. Foi na decisão de 88, inclusive, que deixou claro a ambição de marcar 1000 gols. Esse período de Romário foi marcante não apenas para o futebol brasileiro, mas também para o europeu, que começou a se interessar pelo jogador. Dessa forma, após as Olimpíadas de Seul, Romário vai para a Europa, mais especificamente para o PSV da Holanda. Romário se juntou ao PSV por 6 milhões de dólares, o que na época foi a transferência brasileira mais cara para um clube estrangeiro, ultrapassando a ida de Zico para a Udinese, que havia sido por 4 milhões de dólares. O baixinho teve um contrato muito bom na Holanda, tá? Além do salário de 1 milhão de dólares por temporada, tinha uma casa com empregados, equipamento de som e vídeo, carro, 10 passagens aéreas por ano entre Holanda e Brasil, curso de inglês e holandês, enfim, muito mais. A contratação foi tão importante que na época o treinador da equipe, Guus Hiddink, veio pessoalmente ao Brasil para participar das negociações, e valeu a pena, né? A sua estreia pelo clube aconteceu no dia 30 de outubro de 88, na vitória por 3-0 sobre o Twente. Na primeira temporada terminou como artilheiro, campeão do campeonato holandês e da Copa dos Países Baixos. Já na Champions League caiu para o Real Madrid. O desempenho de Romário foi ótimo, visto que marcou nas 2 partidas. No entanto, o time espanhol avançou na prorrogação para as semifinais. No Mundial de Clubes, que disputou porque o PSV era o atual campeão europeu, não teve sucesso. O time enfrentou o Nacional do Uruguai e perdeu nos pênaltis. Romário empatou a partida no tempo regulamentar e até levou o jogo para a prorrogação. Além disso, converteu a sua cobrança na disputa final, mas o time acabou perdendo. Por fim, na Supercopa Europeia, viu o título escapar para o time belga Mechelen. Na segunda temporada, Romário foi novamente artilheiro do campeonato holandês e venceu mais uma vez a Copa Nacional. Dessa maneira, tornou-se o primeiro brasileiro a ser convocado para uma Copa do Mundo atuando por uma equipe dos Países Baixos. Contudo, sofreu uma lesão no tornozelo que praticamente o tirou do Mundial. Mas o grande problema mesmo foi com o clube, que sem Romário nas rodadas finais, perdeu o campeonato para o Ajax por apenas 1 ponto. Na temporada 90-91, o jogador conseguiu se recuperar da lesão e mais uma vez foi artilheiro do campeonato holandês. Foi nessa temporada, inclusive, que o time igualou o número de títulos do Feyenoord, o que durou pouco, tá? Visto que venceu na temporada 91-92 e ultrapassou o rival. A temporada 92-93, no entanto, não foi tão boa para a equipe, foi a primeira de Romário sem títulos. Apesar disso, individualmente o baixinho estava voando, foi o artilheiro da Champions. Isso foi notado por clubes da Espanha.
A princípio, o Valencia, que contava com Guus Hiddink, antigo treinador do craque, tentou a contratação. No entanto, a pedido simplesmente de Johan Cruyff, o Barcelona foi atrás de Romário. Dessa forma, o camisa 11 vai para o Barcelona por 5 milhões de dólares. A passagem pela Holanda foi lendária, com incríveis 128 gols em 145 jogos oficiais. Embora sua passagem seja pouco lembrada, o PSV foi o clube que Romário mais conquistou títulos oficiais, tá? E além disso, a sua fama foi tão grande por lá que é considerado por muitos como o maior jogador da história do time. Já em 2022, colocou seus pés na calçada da fama do estádio do clube. Romário chegou ao Barcelona como o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, com um salário de 1 milhão e 400 mil dólares por temporada e um início assustador. Na pré-temporada, marcou 14 gols em 8 partidas e conquistou seu primeiro troféu com o clube, o torneio Teresa Herrera, e que fez o gol do título de cabeça na final. Foi no Barcelona, inclusive, que fez uma dupla histórica com Stoichkov, um dos melhores jogadores do mundo, mas que não escondia o descontentamento com a chegada de um quarto estrangeiro ao clube. Na época, a regra só permitia 3 jogadores estrangeiros em campo, portanto, Cruyff precisava realizar um rodízio que não agradava muito a equipe. Na temporada 93-94, o Barcelona ia em busca de um tetracampeonato nacional seguido, e Romário era o cara para conseguir isso. O ápice do baixinho na Espanha aconteceu no El Clássico contra o Real Madrid, onde marcou 3 vezes e deu uma assistência no 5-0. Em 2008, o primeiro gol do brasileiro nessa partida foi eleito como o mais bonito da história do Barcelona pelo jornal Mundo Deportivo. A partir desse jogo, o Barcelona conquistou 28 dos 30 pontos possíveis e conseguiu na última rodada o título espanhol, que ao que tudo indicava ficaria com La Coruña de Bebeto. Romário, além de ser campeão, foi artilheiro da liga e recebeu o apelido de matador de porteiros. Além disso, quebrou um recorde que durava mais de 40 anos, ao anotar 5 hat-tricks em apenas uma edição do Campeonato Espanhol. No entanto, o sucesso na temporada não se refletiu na Champions League, visto que o time perdeu na final para o Milan por 4-0. A temporada 94-95 começou com Romário chegando com alguns dias de atraso em Barcelona, mas não era apenas uma chegada comum. Romário voltou ao vestiário como campeão e grande destaque da Copa do Mundo. Foi nessa temporada que o baixinho teve seu último grande momento com o Barcelona, quando o time venceu o Manchester United por 4-0 na Champions League. Apesar de tudo parecer ótimo, Romário começou a forçar a sua saída do clube, visto que desejava voltar ao Brasil, mesmo com seu passe sendo avaliado em 12 milhões de dólares. Na época, grandes clubes da Europa quiseram o jogador, em destaque para a Juventus, que sondou a sua contratação o ano inteiro. Dessa maneira, o baixinho saiu para o Flamengo por 7 milhões de dólares. No Barcelona, Romário foi o principal jogador do período mais brilhante do clube até aquele momento. Além disso, foi o responsável por reiniciar, de certa forma, a trajetória de sucesso de jogadores brasileiros na equipe. Até então, o único que havia sido ídolo de fato foi Evaristo de Macedo, na década de 1950. Mas antes da gente continuar, só queria lembrar vocês da parceria do canal, a Sport BHS, a melhor loja de produtos esportivos do Brasil. É a loja perfeita para você comprar os seus artigos com um baita preço e uma qualidade impecável, desde camisas retrôs a atuais. Além disso, claro, é extremamente segura. No site e no Instagram você encontra vários depoimentos de quem já comprou. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível, que é a Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está na descrição e no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre que a promoção é por tempo limitado, hein? Não perde tempo porque vale muito a pena. Enfim, no início de 95, o Flamengo contrata o jogador naquela que é sem dúvidas a maior contratação da história do futebol brasileiro. E o motivo é bem simples, Romário era o melhor do mundo. O baixinho foi o primeiro a vencer o prêmio atuando fora da Europa, já que no anúncio da FIFA já era jogador do Flamengo. Romário venceu devido ao seu ótimo desempenho pelo Barcelona e papel decisivo no tetracampeonato mundial do Brasil. Na temporada foram 47 jogos, 32 gols e 14 assistências. O baixinho chegou sendo festejado pelos flamenguistas, com um desfile em carreata para 1 milhão de pessoas. O começo do camisa 11 no clube foi excelente, com a conquista da Taça Guanabara de 95, onde marcou 3 gols na final contra o Botafogo. No entanto, o título estadual ficaria com o time de melhor campanha em um octagonal final.
Romário terminou com a vice-artilharia atrás de Túlio Maravilha e sem o título, que ficou com o Fluminense em uma partida que ficou muito famosa pelo gol de barriga de Renato Gaúcho. Tentando superar essa decepção, o Flamengo investiu pesado e formou aquele que era considerado o melhor ataque do mundo, com Edmundo, Romário e Sávio. No entanto, o resultado não foi o esperado e o time acabou ficando muito próximo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar do péssimo desempenho no Brasileirão, o time estava indo bem na Supercopa Libertadores, que era um torneio que reunia os campeões daquela competição. O time chegou até a final contra o Independiente, mas perdeu o título. Nesse ano, Romário ficou em quarto lugar na eleição do melhor do mundo da FIFA, um ótimo feito para um jogador que atuou a temporada inteira aqui no Brasil. Já em 96, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta, e Romário mais uma vez foi o artilheiro. Além disso, conquistou também a Copa Ouro Sul-Americana. No entanto, Romário não fica para o Campeonato Brasileiro de 96. O baixinho foi emprestado ao Valência, que demonstrava interesse desde 93 em ter o jogador. No dia 10 de junho de 96, foi anunciado pelo clube espanhol. Romário chega no Valência como o jogador mais bem pago do mundo, com um salário de 3 milhões e 600 mil dólares por temporada. No entanto, não durou muito. Após alguns torneios de pré-temporada e amistosos, o jogador se desentendeu com o técnico Luiz Aragonês, visto que desde que chegou ao clube espanhol se mostrou desmotivado, esforçando-se pouco em campo e menos ainda nos treinos. Dessa forma, ficou afastado do elenco que apoiou o treinador. Pouco depois, Romário, que não estava na equipe que venceu o Bayern de Munique por 3-0 na Copa da UEFA, disse a frase "ou ele ou eu", se referindo ao treinador. O assunto, portanto, foi encerrado com o retorno do atacante ao Flamengo. No dia 26 de outubro de 96, Romário retornou ao Flamengo em um período de empréstimo até 25 de julho de 97. Com o clube, chegou a 2 decisões, mas ambas foram perdidas em empates por 2-2. O torneio Rio-São Paulo contra o Santos e a Copa do Brasil contra o Grêmio, em que ele chegou a marcar. Dessa forma, ficou apenas com a sua terceira artilharia seguida no Campeonato Carioca. No Brasileirão de 97, jogou apenas 4 partidas e marcou 3 gols antes de voltar ao Valência. Na oportunidade, chegou a ser pedido por Ronaldo na Inter de Milão, mas sem sucesso. Nessa segunda passagem também não teve muito êxito. Começou por lá com Jorge Valdano, que foi o responsável pelo retorno do craque. Pouco tempo depois, Romário se machuca. Nesse espaço de tempo, Valdano foi mandado embora e quando o baixinho retornou, se desentendeu com o novo treinador Cláudio Ranieri. Dessa forma, voltou mais uma vez para o Flamengo. Apesar de possuir mercado no futebol europeu, como era o caso do Napoli, que demonstrou interesse no jogador, o camisa 11 preferiu voltar ao rubro-negro. No entanto, o ano de 98 não foi dos melhores, já que no Campeonato Carioca, mesmo sendo o artilheiro, perdeu o título para o Vasco. Além disso, o time não conseguiu se encontrar e mais uma vez ficou fora das fases finais do Campeonato Brasileiro. Por fim, foi cortado da Copa do Mundo de 98, que é assunto que vamos falar mais na frente. Em 99, o Flamengo conquistou o estadual e Romário foi o artilheiro pela 5ª vez consecutiva. Além disso, também foi destaque no Rio-São Paulo, mesmo não chegando às fases finais. Foi nesse torneio que aconteceu o lance inesquecível com Amaral, onde Romário dá um elástico e mesmo sem ângulo marca um gol de cavadinha. A maior decepção ficou na Copa do Brasil, quando perdeu para o Palmeiras de virada. A maior conquista, por outro lado, foi a Mercosul. Romário mais uma vez foi o artilheiro. No entanto, antes da segunda partida da semifinal contra o Peñarol em Montevidéu, Romário e outros jogadores foram vistos em uma boate em Caxias do Sul, horas depois da derrota para o Juventude no Brasileirão. O baixinho foi punido e teve seu contrato rescindido por decisão do presidente. Sem ele, o clube foi campeão do campeonato. Dessa forma, sem clube, Romário acertou seu retorno ao Vasco depois de 11 anos. O jogador deixou o Flamengo como o 4º maior artilheiro da história do clube, com 204 gols em 240 jogos. Ainda em 1999, volta para o Vasco como o principal nome da equipe e como o jogador mais bem pago do Brasil. Por lá, disputou a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA, reeditando a dupla com Edmundo. Romário marcou 3 vezes no torneio. No entanto, perdeu o título na final em disputa de pênaltis contra o Corinthians, onde recebeu vaias. No estadual, no entanto, o resultado foi bom no começo. O time venceu a Taça Guanabara em cima do Flamengo com direito a 3 gols de Romário. Já na final do Carioca em si, perdeu para o rubro-negro. Além disso, perdeu o Rio-São Paulo para o Palmeiras. Contudo, devido ao certo respaldo da diretoria, Romário permaneceu no clube, que decidiu se desfazer de Edmundo, emprestado ao Santos. No entanto, os títulos perdidos no primeiro semestre foram compensados no segundo.
Em dezembro, o Vasco conquistou a Copa Mercosul em cima do Palmeiras por 4-3, naquela que eu particularmente considero como a maior virada da história do futebol. O time estava fora de casa e foi para o intervalo perdendo por 3-0. No segundo tempo, Romário marca 3 e o Vasco vira o jogo, um completo absurdo. Além disso, conquistou também o Campeonato Brasileiro, que levou o nome de Copa João Avelange contra o São Caetano. Dessa forma, Romário conquistou o título nacional pela primeira vez em sua carreira. Além disso, levou a chuteira de ouro após marcar incríveis 73 gols no ano e uma bola de ouro, além de 2 bolas de prata, ambas pela revista Placar. Romário ainda foi eleito o melhor jogador da América pelo jornal uruguaio El País. Devido ao ano brilhante que Romário teve em 2000, acabou despertando grande interesse de clubes de fora, em especial a Internacional, que ofereceu ao Vasco 13 milhões e 600 mil reais e um salário de 4 milhões de dólares por temporada, ou seja, o dobro do que o Romário ganhava no Vasco. No entanto, o jogador descartou a ida por conta do treinador Marco Tardelli, que afirmava que Romário era indisciplinado e já tinha uma idade avançada para o campeonato italiano. Em 2001, o interesse continuou. Com a saída do treinador e a chegada de um novo, Héctor Cooper, Romário demonstrou certo interesse em fazer parte da equipe. No entanto, a diretoria do Vasco quis continuar com o jogador e deu fim à esperança da Inter de Milão. Romário dessa forma continuou no Vasco e foi o artilheiro do Brasileirão, recebendo nova bola de prata. Com 42 gols na temporada, o Baixinho é até hoje o único jogador a ter ultrapassado a barreira dos 30 gols numa temporada pelo Vasco no século XXI. Contudo, apesar dos gols, o Vasco terminou a temporada sem títulos. Nesse ano, o Cruz Maltino amargou com a terceira derrota seguida para o Flamengo e Romário, que não jogou a decisão, viu a sua relação com a torcida estremecer. Na primeira e única vez que disputou a Libertadores da América, Romário marcou apenas 3 gols e o Vasco, que terminou a primeira fase com 6 vitórias em 6 partidas, caiu nas quartas de final para o Boca Juniors. O jogador ainda assim continua sendo sondado por grandes clubes europeus. Dessa vez, o Milan demonstrou interesse, mas a diretoria do Vasco não abriu mão do jogador. No primeiro semestre de 2002, ainda marcou 26 gols pelo Vasco, mas arranjou atritos com a torcida. Sem clima, especialmente após ser cortado da Copa de 2002, o atacante deixou o Vasco mais uma vez. Romário começou o segundo semestre de 2002 como jogador do Fluminense. A relação não começou da melhor forma, visto que o Baixinho chegou para receber o maior salário, cerca de 170 mil reais, enquanto o restante do elenco estava com pagamentos atrasados. Em sua estreia no jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de 2002, o atacante levou mais de 70 mil pessoas ao Maracanã e correspondeu às expectativas, visto que marcou 2 vezes na goleada por 5-1. A boa campanha inicial foi seguida de tropeços e Romário, em determinado momento, se envolveu em confusão até mesmo com companheiros de time. Por outro lado, a popularidade com a torcida crescia a cada dia, assim como sua influência dentro da comissão técnica. Segundo relatos da época, Romário se mostrava mais comandante que o próprio técnico Renato Gaúcho, inclusive impondo a escalação de Beto, que estava fora de forma. O Fluminense consegue um bom resultado no campeonato e chega até as semifinais, quando perde para o Corinthians em São Paulo. Apesar de não ter vencido, o desempenho é considerado satisfatório, ainda mais pelo fato de os 3 rivais terem brigado contra o rebaixamento naquele ano. Romário, no entanto, deixou o Fluminense em março do mesmo ano, quando recebeu uma proposta de 1,5 milhão de dólares para passar 3 meses no Catar atuando pelo Al Sadd. Esportivamente não deu certo, tá? Romário se machucou, jogou apenas 3 partidas, não marcou nenhum gol e viu o Al Sadd ganhar alguns títulos sem a sua participação. O treinador do clube, inclusive, deu declarações dizendo que no treino era perceptível que Romário não tinha mais condições de atuar profissionalmente. Dessa maneira, o jogador retornou ao Fluminense buscando o 1000º gol. De acordo com ele, já estava próximo dos 900. Mesmo aos 37 anos, terminou o ano com 13 gols em 21 jogos, sendo o artilheiro do clube e salvando do rebaixamento ao garantir uma série de vitórias. Em 2004, o Fluminense reuniu diversos jogadores, um time que recebeu a alcunha de Flu Galáctico. Inclusive, muitas pessoas imaginavam que essa seria a aposentadoria de Romário, mas estavam erradas. No Carioca, o Fluminense chega à final da Taça Guanabara, mas perde o título para o rubro-negro. Na Taça Rio, nada foi diferente. Apesar da chegada do técnico Ricardo Gomes, querido pela torcida, no retorno do campeonato novamente foi vice, perdendo para o Vasco por 2-1. No Brasileirão, enfim, chegou ao gol de número 900 de sua carreira. No entanto, a relação já não estava tão boa assim. Pressionada pelos patrocinadores da Unimed, que pagavam a maior parte do alto salário da estrela, a diretoria impôs a escalação de Romário.
Sem tanta participação dele, o clube conseguiu um 9º lugar em uma campanha melhor que a do ano anterior. Em sua última partida, foi vaiado ao ser substituído após pouco fazer em campo em uma derrota por 4-1 para o Goiás dentro do Maracanã. Sem um bom ambiente, portanto, seu contrato não se renova. No começo de 2005, existe uma certa indefinição sobre a continuação da carreira do Romário. Fontes no começo do ano chegam a afirmar que ele encerraria de fato, mas o jogador desconfirma. Pela terceira vez no Vasco, Romário surpreende outra vez, ficando na vice-artilharia do Campeonato Carioca, embora o clube nem chegue às finais. Em 2005, Romário chegou até mesmo a se desentender com Pelé, afirmando que o ex-jogador calado era um poeta. No Brasileirão, ele consegue chegar à artilharia já na reta final, superando Robigol do Paysandu. Dessa maneira, tornou-se aos 39 anos de idade o mais velho jogador a terminar o campeonato como artilheiro, o que lhe rendeu sua 4ª bola de prata, a terceira delas como prêmio pela artilharia. Próximo ao 1000º gol, Romário se motivou a continuar jogando, recebendo total apoio do Vasco. O clube oficialmente anunciou o projeto Romário 1000 gols, que gera polêmica por transformar jogos-treino contra equipes fracas em amistosos com súmula e uniforme oficial, tudo isso para facilitar o desejo de Romário. Diante de seu baixo rendimento e relação ruim com os companheiros, Romário saiu do clube em 2006, quando chegou proposta do Miami FC. O clube e o jogador decidem aceitá-la, afinal, em uma liga menos forte, o jogador teria melhores condições de se aproximar do 1000º gol. No Miami, Romário joga na United League Soccer, uma liga paralela do futebol norte-americano. Ali, ao invés de ter colegas enciumados, convive com um elenco cheio de fãs e recebe um tratamento muito bom ao invés de críticas. Além disso, era poupado de algumas viagens mais longas. Mesmo com Romário sagrando-se artilheiro da liga, o Miami não conseguiu chegar às fases finais. Com isso, parado nos 985 gols, resolveu procurar uma nova equipe. Em outubro, chegou a se apresentar como reforço do Tupi, de Juiz de Fora, mas ficou impedido de atuar por determinação da CBF. O motivo foi o acerto de seu contrato, que aconteceu após o término do prazo para transferências internacionais. Dessa forma, acertou com o Adelaide United, da Austrália, para receber $250 mil por 6 partidas. Foram 2 amistosos, tá? Um contra o próprio Miami e outro contra um combinado de jogadores da Austrália Meridional, e as 4 primeiras partidas da liga. A passagem pelo Adelaide não foi boa, com apenas um gol marcado. Em janeiro de 2007, voltou ao Vasco, acertando a sua 4ª passagem pelo time. No retorno ao Vasco, tem um claro objetivo em mente: o gol 1000. Romário tem a chance no jogo contra o Flamengo, onde marcou o gol 999, mas parou no goleiro. Além disso, ainda teve 2 chances em outros jogos, ambos contra o Botafogo, mas passou em branco. No dia 4 de maio de 2007, cria-se uma nova expectativa. O adversário era o Gama, pela Copa do Brasil. O jogo, que inicialmente seria em São Januário, foi mudado para o Maracanã a pedido do jogador. Todavia, ele não marca e o Vasco é eliminado pela equipe brasiliense. A marca histórica finalmente veio no dia 20 de maio em São Januário, já pelo Brasileirão. Assim como Pelé, Romário atingiu o 1000º gol cobrando pênalti, e o adversário foi o Sport. Depois disso, atuou poucas vezes por conta de dores no tornozelo direito. Em agosto, teve sua estátua inaugurada em São Januário atrás das mesmas balizas onde marcou o 1000º gol. Nessa temporada, inclusive, tivemos o episódio marcante onde o Romário foi jogador e treinador na mesma partida após a demissão de Celso Roth. O baixinho ficou no cargo até o dia 6 de fevereiro, quando pediu demissão. Segundo ele, não deu certo por conta de interferências externas de Eurico Miranda. No dia 14 de abril de 2008, em um evento realizado no Rio de Janeiro, organizado para o anúncio do lançamento de um DVD sobre a sua carreira, Romário anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol, que não durou quase nada. Em agosto de 2009, Romário surpreendeu o Brasil ao anunciar a sua volta aos gramados para defender o América na 2ª divisão do Campeonato Carioca. Segundo o baixinho, era para realizar um sonho de seu pai, Edevair, notório torcedor americano falecido em 2008. Sua estreia profissional pelo clube aconteceu no dia 25 de novembro de 2009, na vitória sobre o Arte Sul, que deu ao América o título do Campeonato Carioca da 2ª divisão e marcou o retorno à elite em 2010. No entanto, esse retorno acabou sendo breve. Após a primeira e única partida oficial com a camisa do América, o baixinho acabou assumindo a função de dirigente do clube e encerrou de fato a sua carreira como jogador. Hoje em dia é presidente da equipe e está inscrito como jogador. Apesar de ter sido relacionado em múltiplos jogos e ter até mesmo ficado no banco, Romário efetivamente não entrou em campo pelo América durante o campeonato. Mas e sobre a seleção brasileira? É o que a gente vai falar agora.
O primeiro contato de Romário com a seleção principal aconteceu em 1986, e não por conta de convocações, mas sim por pedido dos torcedores. Por conta de seu começo incrível com o Vasco, muita gente já pediu o baixinho na Copa de 86. No entanto, Tele Santana nem cogitou. A convocação mesmo veio só em 87 para enfrentar a Irlanda em um amistoso. Além disso, foi chamado para a Copa América do mesmo ano. No entanto, como reserva, viu a seleção cair ainda na fase de grupos. No ano seguinte foi as Olimpíadas de Seul, em 88, onde foi a grande figura daquele time. O Brasil chegou à final confiante e muito por conta de Romário, que marcou 6 gols até a decisão. Na final, inclusive, abriu o placar após cruzamento de Neto. No entanto, a seleção, que enfrentava a União Soviética na final, viu o adversário virar o placar e sair com ouro. Em 89, com o Brasil já comandado por Lazzaroni, Romário foi convocado para disputar a Copa América, sediada no Brasil. Os brasileiros, que não venciam o torneio continental há 40 anos, conseguem triunfar sobre os rivais. No quadrangular final que decide o torneio, o Brasil venceu a Argentina de Maradona e na final bateu o Uruguai. Romário marcou o único gol da partida e entrou de vez na graça dos torcedores brasileiros. Dessa maneira, já havia se tornado um dos trunfos da seleção para a Copa de 90. Contudo, como eu falei no começo do vídeo, sofreu uma lesão há 3 meses do Mundial. Apesar de ter se recuperado, só entrou na partida contra a Escócia, a última da fase de grupos, e nem sequer balançou as redes. Após o Mundial, continuou na seleção, tá? No entanto, após questionar o treinador Parreira sobre ter sido reserva em um amistoso, foi deixado de lado, mesmo com um baita desempenho na Holanda e na Espanha. Romário, dessa forma, só foi chamado na última rodada das eliminatórias para a Copa de 94, e muito disso é por conta do público, que implorava pelo retorno do Camisa 11. Se perdesse, o Brasil ficaria de fora pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Mas Romário não deu chances. Em uma das atuações mais inspiradas do craque, ele marcou os 2 gols da vitória e garantiu o lugar do Brasil no Mundial dos Estados Unidos, prometendo o tetracampeonato. E assim fez. Romário foi o grande responsável pelo brilho da seleção na Copa, que contava com estilo pragmático e burocrático. O jogador anotou 5 gols em 7 jogos e colocou seu nome na história do esporte para sempre. Foi o grande nome que tirou o Brasil da fila de 24 anos sem o título mundial. Já nos anos seguintes, não chegou a jogar pela seleção, já que a prioridade do técnico Zagallo era testar jogadores jovens. Contudo, voltou em 97 quando disputou e venceu a Copa América e a Copa das Confederações, que foi o artilheiro fazendo dupla com Ronaldo. Os dois deveriam inclusive ser a dupla do Mundial de 98, mas Romário foi cortado devido a um estiramento na panturrilha, embora garantisse que seria capaz de suportar as dores e que conseguiria disputar a segunda fase. Após o Mundial, Luxemburgo assumiu e usou Romário em apenas um jogo. Após a saída do treinador, o Camisa 11 voltou a ser chamado por Candinho, que era o interino. Logo após, com a chegada de Emerson Leão, foi chamado para amistosos e jogos das eliminatórias. No entanto, o treinador abriu mão de vários jogadores e levou um time alternativo para a Copa das Confederações, o que deu errado e custou seu cargo. Com isso, chegou Filipão. Com o novo treinador, Romário atuou em apenas uma partida das eliminatórias. Filipão chegou a demonstrar interesse em contar com o baixinho na Copa América daquele ano, mas Romário pediu dispensa. O jogador afirmou que faria uma cirurgia nos olhos, mas continuou com o Vasco para amistosos. Filipão ficou irritado e o descartou de futuras convocações, mesmo com a campanha instável da seleção nas eliminatórias. Romário voltou a ter o clamor público contra o treinador, mas Filipão não cedeu. O jogador chegou a chorar em uma entrevista coletiva em abril de 2002, semanas antes da convocação, para sensibilizar o treinador, mas não teve sucesso. Dessa maneira, acompanhou o Mundial como comentarista da TV Globo. Por fim, em 2004, voltou a vestir a camisa da seleção em 2 amistosos que reuniram veteranos de 94. Além disso, faria mais uma partida para despedir-se em 27 de abril de 2005 contra a Guatemala. Ao ser substituído, chorou e foi aplaudido de pé pelos torcedores. No mesmo ano, jogou mais um amistoso de veteranos pela seleção contra o México e marcou 3 gols, somando um total de 85 com a camisa da seleção. Em jogos oficiais, são 55. Romário é sem dúvida um dos maiores de todos os tempos. Não é exagero dizer que seu estilo de jogo mudou a forma de ser atacante. Romário era letal de todas as formas, era muito rápido e habilidoso fora da área, e quando estava dentro, nunca perdia chances. Hoje, o que os atacantes fazem e que virou regra, Romário fazia há 20 anos. Portanto, merece sempre ser lembrado como um dos maiores jogadores da história e um dos maiores da sua posição.
Inclusive eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre a posição do baixinho entre os maiores atacantes de todos os tempos, eu recomendo que você dê uma olhada. Além disso, não esquece de conferir o link da Esportes BHS na descrição do vídeo, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.